conosco, amém? Eu queria que você abrisse a tua Bíblia em Gênesis capítulo 28. Gênesis 28. Diz assim no versículo 10: Jacó saiu de Berseba a fim de ir para Harã. De tardinha ele chegou a esse lugar sagrado e passou a noite ali. Pegou uma pedra daquele lugar para servir como travesseiro e se deitou para dormir. Então Jacó sonhou. Ele viu uma escada que ia da terra até o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. O Senhor Deus estava ao lado dele e disse: Eu sou o Senhor, o Deus do seu avô Abrão e o Deus de Isaque, seu pai. Darei a você e aos seus descendentes essa terra onde você está deitado. Seus descendentes serão tantos como o pó da terra. Eles se espalharão de norte ao sul, de leste a oeste, e por meio de você e dos seus descendentes eu abençoarei todos os povos do mundo. Eu estarei com você, te protegerei em todos os lugares onde você for, e farei com que você volte para essa terra. Eu não te abandonarei até que cumpra tudo o que lhe prometi. Quando Jacó acordou, disse assim: De fato, o Senhor Deus está neste lugar e eu não sabia. Amém? Amém. Pai, fala conosco nessa manhã. Que o teu Espírito Santo nos dê iluminação e revelação da tua palavra, a fim que a tua palavra possa se renovar. Em nome de Jesus. Amém. Eu queria falar com vocês nessa manhã sobre o que é ser cristão. Eu disse assim: Deus, mas eu não sei quem vai estar lá hoje. Quem que vai estar no culto hoje? E é um tema tão igreja, né? Tão cristão. Mas eu confio naquilo que o Senhor falou. E eu sei que Ele vai falar conosco nessa manhã. Amém. Eu queria só pontualizar esse versículo 16. Quando Jacó acordou, disse assim: De fato, o Senhor Deus está neste lugar e eu não sabia disso. Quando nós vemos a história de Abraão, Isaque e Jacó, a gente fica muito impressionado por aquilo que Deus fez na vida desses homens. E às vezes a gente olha para esses homens de Deus na Bíblia e, como a Pamela disse hoje essa manhã, nós se sentimos até mesmo incapazes daquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. Dizemos, mas esses homens eram grandes homens de Deus, e como que eu, tão pequeno, com tantos problemas, será que vou conseguir realizar aquilo que Deus tem para mim? Sim. Deus vai realizar tudo aquilo que Ele tem na nossa vida, se nós quisermos. Amém? Existe uma grande diferença. E por que a gente vai falar sobre ser cristão? Porque existe uma grande diferença hoje que a gente não tem entendido. Porque muitas pessoas dizem assim: olha, eu sou salvo, eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador. Um dia eu fui na igreja, o pastor fez o apelo, e eu fui lá na frente e eu disse: eu quero aceitar Jesus, eu quero abrir o meu coração para Jesus, e nessa noite eu quero me tornar filho de Deus. Então eu aceitei Jesus. Mas muitas pessoas foram salvas, mas não têm uma vida cristã. Muitas pessoas foram salvas, mas não usufruem daquilo que Jesus nos dá. E essa é o grande diferencial. A gente está vivendo num tempo, vamos parar para pensar na Inglaterra. Eu ouvi um artigo há 3 semanas atrás que o bispo da igreja anglicana diz: em 2030 se fecharão quase metade das nossas igrejas no Reino Unido. Porque eles não têm mais jovens. Eles disseram assim, o bispo da igreja anglicana disse: os nossos jovens não querem mais vir para a igreja, porque a igreja está devagar, a igreja está acomodada.
E a gente começa a pensar, eu acho que todos vocês veem direto fotos de igreja que estão se tornando pub. Aqui é muito comum na Inglaterra. Digo para vocês que em outros lugares no mundo, vocês sabem que não é comum, né? Mas na Inglaterra isso é muito comum. A gente foi de férias para a praia, acho que 3 meses atrás, e nós passeando na cidade, nós olhamos uma igreja linda, maravilhosa, que foi construída com certeza com muito suor, com muita dificuldade, com muito amor, e que hoje se transformou em uma discoteca. E a gente vê isso todos os dias aqui na Inglaterra. Isso é triste, amado. Isso é triste. Mas isso é a decadência do Evangelho. E por que existe essa decadência? Porque, infelizmente, nós não temos vivido o Evangelho da forma correta. E por que a gente não tem vivido da forma correta? Porque falta algumas coisas na nossa vida que eu quero falar com vocês nessa manhã. E o que hoje nós cantamos aqui uma nova história. O tema desse mês, a gente pode dizer assim, é uma nova história. Porque nós começamos aqui em Londres faz um mês. Né? Nós chegamos aqui faz 1 ano. Então, para nós, é uma nova história. Tudo é novo para nós. Então, assim, cada coisa que Deus nos dá, a gente se alegra, porque, meu Deus, olha, eu acho que essa semana eu coloquei a foto do pastor ali mexendo no mixer na caixa. Eu creio que o povo lá deitado disse assim, que a pastora está tão feliz com um mixer daquele tamanho com uma caixa. É ridículo, não é verdade? Está feliz com um mixer desse tamanho e com uma caixinha daquele tamanho. Né? Mas, amados, para nós é como se fosse uma mesa, uma Yamaha de 20, né, digital. Porque tudo é novo. É uma nova história para nós. E novas histórias se começam assim, né? Sem saber o que vai acontecer amanhã. Mas a gente está na direção de Deus. Mas o que nos impede de ter nova história? Quantos de nós gostaríamos de começar novamente em alguma área da nossa vida? Seja no trabalho, na família, com o namorado, com o marido, com o filho, com a igreja. Quantos de nós gostaríamos de ter uma nova oportunidade de começar de novo? Mas por que muitas das vezes nós somos impedidos de recomeçar? Tudo está relacionado com a nossa experiência com Cristo. Existem 3 impedimentos para que você tenha uma vida com Cristo ou que você tenha uma mudança na tua vida. Primeiro, as experiências do passado. Sejam elas boas ou ruins. Por que sejam elas boas ou ruins? Não, pastora, só as experiências ruins. Não, as experiências boas também nos impedem de crescer. Porque a gente fica assim, olha, mas há 10 anos atrás, é uma verdade. Há 10 anos atrás eu tinha uma casa. Há 10 anos atrás eu tinha um carro. Agora a gente não tem mais. Olha, há 10 anos atrás eu aceitei Jesus. Há 10 anos atrás eu levantava as minhas mãos, eu orava e as pessoas eram curadas. Há 10 anos, há 20 anos, há 5 anos. Mas a pergunta que Deus tem feito para mim e para você, o que Deus tem feito na tua vida hoje? Então as experiências do passado, sejam elas boas ou ruins, não servem mais. Amém? Não servem. Elas só servem de referencial para as outras pessoas, mas para nós não. Não servem. Se a gente for, hoje eu estava falando, né, com a irmã e com o pastor, se a gente for comparar, nós ficamos muito tristes. Imagina a gente comparar. Olha, a igreja na Itália, meu Deus do céu. A irmã falou assim, mas por que vocês saíram?
E eu acho que também algumas pessoas falam assim, vocês são loucos? E é verdade. Mas eu tenho que deixar tudo aquilo que eu vivi lá. De bom, de ruim. Porque aqui não vai servir. Na Itália a gente passou outras coisas. Na Itália, quando a gente chegou, a gente teve outras experiências. A gente viveu outras coisas. As pessoas eram outras pessoas, era um outro ambiente, era uma outra nação. Aqui é um outro povo, é uma outra cultura. O povo vive de uma forma diferente. Então a gente tem que se abrir e dizer, Deus, estou pronto para começar de novo. E a gente, às vezes, a gente fala assim, ah não, Deus. Esses dias, não sei quem perguntou para mim assim, olha, mas daqui 10 anos, vocês vão para onde? Eu falei, eu não sei. Daí acho que foi minha mãe que falou assim, eu não vou junto. Eu não vou. Daí eu falei assim, ó, para a Itália todo mundo quis vir, para a Inglaterra todo mundo quis vir. A próxima eu vou para o Iraque. Duvido que alguém vai vir comigo. Mas é uma verdade, daqui 10 anos a gente não sabe da nossa vida. Talvez a gente fale assim, os meus filhos, ou talvez o pastor diga, não, daqui 10 anos não vamos sair mais daqui. Amados, daqui 5 anos Deus começa a falar com a gente e a gente está com as malinhas prontas de novo. Esse não é, a gente sabe que não é isso. Porque nós viemos para implantar uma igreja, para formar uma liderança, para formar um povo, para deixar estabelecida uma igreja. Né? Não um lugar. A gente não está preocupado se vai ter uma igreja muito bonita, com o som tem que ser bom. Mas né, o som tem que ser bom. A igreja não precisa ser muito bonita, mas o som tem que ser bom, né, irmão? A gente não está preocupado com isso. Nós estamos preocupados em formar pessoas. Que pessoas possam olhar e dizer assim, poxa, eu era assim, eu era um nada. E hoje eu posso sair para as nações, eu posso falar de Jesus, a minha vida está transformada. E é isso que é legal. É quando a gente vê a nossa vida 10 anos atrás e diz, meu Deus, como eu era miserável. Da onde que eu vim? Quem eu era? Quantas coisas eu fazia? E hoje, quantas coisas Deus tem feito na minha vida. Então, o primeiro impedimento para que a gente tenha algo novo na nossa vida são as experiências do passado, sejam boas ou ruins. Nós temos que deixar do lado. Deus, eu quero uma nova experiência. Amém? Amém? Eu disse que para nós vir para Londres era sempre um desafio, porque a gente ouvia muitas histórias, né? O pastor está aqui, sabe, né? De igrejas, e eu falava, ai Deus amado, Deus. Porque na Itália, eu tenho que falar, na Itália, os pastores são muito bem vistos. Né? A igreja é muito bem vista na Itália. Nós temos um respeito, mas mesmo não é uma questão de respeito só de, tipo assim, o pastor chegou. Não, é um respeito com a pessoa mesmo. Porque ainda o evangelho, graças a Deus, não foi deturpado. Então lá, tanto é que a gente não fala o nome da igreja. A gente pergunta assim, de que pastor você é? A gente não precisa... Eu ia pregar na igreja dos pastores, eu nem sei o nome das igrejas deles. Eu sabia o nome deles. Então lá eles se perguntavam assim, você é da pastora Tatiana, do pastor Ronaldo? Você é da pastora Wanda? Você é do pastor Daniele? Isso é importante por quê? Porque, olha, você falar que é da igreja é muito perigoso. Então a gente tinha muito medo de vir para cá. Só que um dia orando, Deus falou comigo, Tatiana, aquilo que eu tenho na vida de cada pessoa é único. Eu não dei para ninguém. Aquilo que eu dei na vida daquele pastor é na vida daquele pastor. Aquilo que eu dei na tua vida é na tua vida. Então por isso que eu tenho certeza que Deus vai fazer. Amém. Porque nós estamos aqui e nós temos o nosso jeito, a nossa visão. Então Deus vai fazer aquilo que Ele tem para fazer conosco. E se Ele não fez até agora, é porque Ele precisava da gente para estar aqui. Amém? Não é igual. A gente não está aqui para ser igual a ninguém. Ou para imitar ninguém. Ou para nem pegar os membros de ninguém. Pelo amor de Deus, misericórdia. Eu sempre digo que é muito bom quando vem ovelha nova. Quando vem um povo novo, né? Que não conhece nada. E a gente ensina. Que eles ainda não conhecem os problemas. Que eles pensam que os irmãos são tudo uma bênção.
Que eles chegam na igreja e dizem assim, ai pastor, é tão bom viver na igreja. Ai, o pastor é uma bênção. A pastora então nem se fala. A pastora é uma... Nossa, eu olho para ela e ela é uma mulher de Deus. Um anjo. 6 meses para me conhecer. Meu Deus do céu, pastora. Olha, passou de perto de mim nem me falou oi. A gente vai se conhecendo e a gente vai ver que a gente não é tão bom quanto parece. Olha pro teu irmão e diz assim, você não é tão bom quanto parece. A gente hoje está todo mundo bonitinho aqui, né? A gente levanta a mão, aleluia, glória a Deus. Ai, como é bom hoje estar na igreja. Mas amanhã, é segunda-feira, as bios vão chegar. Você vai para a escola, o teu professor, aquele professor chato, vai chegar na tua sala e vai pegar no teu pé. Aquele patrão que você olha para a cara dele e você fala assim, Jesus tem misericórdia. Se ele for para o céu, eu vou ter que morar um pouquinho mais para lá. Então assim, segunda-feira vai chegar, domingo, né, que é o nosso culto, é muito bom, mas segunda-feira é a nossa realidade. Segunda-feira começa tudo de novo. Segunda-feira você vai ter que pegar o 18. E as pessoas vão... Suado. Bem assim, né? Então as experiências do passado, sejam elas boas ou ruins, elas não servem. Elas servem somente, sabe para quê? Para dizer assim, como Jeremias disse, quero trazer à memória tudo aquilo que me traz esperança. Eu só quero trazer as experiências do passado para lembrar de uma coisa. Que o mesmo Deus que fez no passado, Ele vai fazer no presente. Amém. Eu sempre digo para as pessoas, quando elas me mandam uma mensagem dizendo, estou em depressão, estou com isso, estou com aquilo, eu digo, traz à tua memória aquilo que te dá esperança. Amém. Lembra daquele milagre que Deus fez. Um dia tinha um rapaz lá da nossa igreja, que ele chegou em casa e disse assim, pastor, não tenho dinheiro para comprar leite, não tenho gás na minha casa, não tenho luz, não sei o que eu vou fazer. Eu olhei para ele e disse assim, um dia a gente vai dar risada disso. Ele disse, pastor, você está louca? Eu disse, é verdade, um dia a gente vai sentar e nós vamos dar risada desse dia. Ele falou, pastor, eu tive que esquentar a canequinha de água para dar banho no meu filho. E você disse que eu vou rir? Eu falo, um dia a gente vai rir. Hoje eu vou te ajudar, mas um dia a gente vai rir. Depois se passaram 2 ou 3 anos, eu lembro que a gente lá na casa dele, comendo carne, né, picanha, sentado na mesa, disse, não falei que a gente ia rir? Hoje você está aqui comendo picanha, queijo. A gente passa por certas coisas na nossa vida que a gente acha que a gente não vai ser capaz. E Deus mostra pra gente que a gente é capaz, que nós somos fortes, porque Ele nos capacita para vencer. Amém. Tem coisa que a gente fala, não Deus, se acontecer isso eu não vou suportar. Você suporta, porque é Deus que te ajuda você a suportar. Amém? Amém? É Deus que te ajuda. Segundo impedimento, é as experiências adquiridas pelos nossos pais. Jacó podia dizer assim, Deus, o negócio é o seguinte, o Senhor já fez alguma coisa com Abraão e com Isaac. Eu só vou pegar a rabeira. Eu vou só pegar a bênção. E num certo ponto, em relação a... Se eu fosse falar de liderança, é verdade, Jacó pegou as coisas um pouquinho já mais mastigada. É como chegar numa terra onde alguém já trabalhou ali, alguém já chorou por aquela terra. E eu creio que é como Londres. Nós hoje temos chegado aqui como igreja, mas aqueles que passaram já aqui, já choraram bastante por essa terra. Muita gente já quebrou pedra aqui nessa terra, no mundo espiritual. Então o que acontece? Jacó poderia dizer assim, não preciso fazer mais nada. Porque as experiências dos meus pais, amado, te digo uma coisa, não serve. E a gente, pai, às vezes quer passar as mesmas coisas para os filhos. Porque o erro é dos filhos em achar, tipo assim, você quer aceitar Jesus, menino? Não, meu pai e minha mãe são crentes. Não, eu estou perguntando se você quer aceitar Jesus. Não, meu pai é pastor. Ah, o meu marido, a minha esposa,
É que nem quando só um da família ora, né? Aquela coisa assim, não, a gente tá orando. Tem 5 na casa, 1 ora. A gente tá orando, nós estamos orando. Né? É bem desse jeito. Nós estamos orando. Você orou? Não estou orando não, mas a minha esposa ora. Ela ora 10 horas por dia. As experiências dos nossos pais não podem servir para nós. Como nós pais não podemos achar que as nossas experiências vão servir para os nossos filhos. A gente, às vezes, eu tenho um amigo que o pai dele queria que ele fosse médico. E era o sonho do pai. O pai era professor de história. E ele dizia, menino, você vai ser médico. Ele falava, pai, eu não quero ser médico, eu quero ser caminhoneiro. E ele falava assim, filho, você vai ser médico, você tem que fazer faculdade, você tem que fazer a universidade de medicina. Pai, eu quero ser caminhoneiro. Não, você vai ser médico. Então tá bom, pai. Então ele fez a universidade, ele estudou, ele acabou o dia, teve o dia lá da Láurea, né? Em português, né? Formatura. E a hora que acabou, amados, ele pegou o certificado, ele foi pro pai dele e disse, pai, toma, pra você. Eu sou um médico. Ele diz, você não tá feliz, filho? Ele falou, eu tô, só que amanhã eu vou comprar meu caminhão. E ele é caminhoneiro. Eu tenho ele no Facebook, eu fico doida, que eu falo, meu Deus, eu não acredito. E ele arrumou uma mulher mais doida ainda, que também fazia universidade e vai viajar com ele no caminhão. Então o que acontece? É lógico que nós pais, a Bíblia diz que nós somos como o guerreiro que pega a flecha e diz, é lá. Eu tenho 2 flechinhas. Né? Uma flecha pequenininha e uma flecha maiorzinha. Então a gente tem o alvo. É lógico que de vez em quando eles fazem assim, né? Daí a gente pega e fala, peraí, vem aqui de novo, que a gente vai te colocar lá. Porém, eu não posso usar as minhas experiências para ele. A gente, nós que somos pais, a gente às vezes não quer nem que eles erram, porque a gente já errou. E a gente lembra da gente quando era jovem, fala, eu sei, porque eu sou jovem. E eu sei como que é. Daí a gente quer levar aqui. Mas na verdade eles vão errar. Eles vão quebrar a cabeça. Eles vão chorar. Eles vão chorar por causa do namorado, da namorada. Os meninos não vão chorar por causa do namorado, né? Eles vão chorar por causa da namorada. Eles vão achar que aquela menina é a mulher da vida deles. E daqui 1 mês já não é mais a mulher da vida deles. Eles vão querer casar e falar, ele é a mulher da minha vida, é o marido, é o homem da minha vida. Eles vão quebrar, nós vamos quebrar a cara sempre, amado, porque as experiências dos nossos pais não servem para nós. Porém, existe uma coisa. Se nós queremos ter verdadeiras experiências com Deus, as experiências daqueles que já passaram, pode servir, muitas das vezes para nós, de ajuda, para que a gente possa errar menos. É muito bom quando alguém já passou por aquela estrada e diz para você assim, olha, pode passar, porém tem um lugarzinho lá que tem um buraco. Cuida com aquele buraco, porque ele pode te derrubar. Queira você ter uma experiência. Eu conheço muita gente que nasceu na igreja e nunca teve uma experiência com Deus. Nunca. Nunca teve um momento que se arrendeu diante de Deus e disse, Deus, muda a minha vida. Muda a minha história. Nunca. Eu fui para a igreja, amados, dos meus 12 anos aos meus 15 anos. E eu não era convertida. Eu era convencida. Eu achava que eu era crente. Meu pastor sabia que eu não era. Mas eu achava. Eu estou indo para a igreja. Os meus pais vão. Eu fui a primeira a batizar na minha casa. Fui a primeira a batizar na minha casa. Tomei a decisão e pronto. Conversei com os meus pais e eu batizei primeiro que eles. Eu fui através deles. Mas eu me batizei primeiro que eles.
Então, eu achava, dos meus 12 aos 15 anos, eu ia para a igreja. Né? E eu sentava sempre no final, né, nas últimas cadeiras, que jovem, não sei o que tem naquela última cadeira, né? A gente não sei o que tem nas últimas cadeiras. A gente tem que sentar um dia, né, para ver o que é. A gente sentava na última cadeira e ficava lá. E a gente achava que nós éramos crentes. E eu creio que os 50 jovens que estavam lá dentro também pensavam. Só que, na verdade, durante a semana só Deus sabia. Só Deus sabia. E a gente, na verdade, às vezes não é que fazia, né? Mas a gente não tinha uma vida cristã. Nós não tínhamos uma vida cristã. Eu creio que se Deus colocasse assim no projetor pra gente, falava, meu Deus do céu. Então, assim, até os meus 15 anos eu fui convencida, até que eu fui num congresso. E a gente estava em 1.200 jovens. Você imagina 1.200 jovens? Nós estávamos num congresso de 1.200 jovens. E eu estava lá no meio, achando, né? A crente lá, né? Aleluia! Né? E Deus usa um rapaz de uma banda e fala, você. Está falando com um é o outro lá atrás. Não, você. E ali Deus falou comigo. E Ele diz, ou você muda hoje. Ou você decide hoje. Ou aquilo que eu tenho para você, ele vai passar. E eu não vou cumprir aquilo que eu tenho para a tua vida. E foi tão transformador na minha vida, que você fala, pastor, daquele momento mudou? Mudou, amado. Mudou o quê? Talvez você fale, não, você não pecou mais? Imagina. Só que a percepção do pecado mudou na minha vida. A percepção do pecado começou... Eu tinha temor de Deus. Eu dizia, Deus, eu preciso viver uma vida cristã de maneira correta. Sabe por que Deus não quer que a gente peque? Talvez você ache assim que Deus é muito mandão. Mas sabe por quê? Porque o pecado, ele nos afasta de Deus. Ele coloca culpa e vergonha. Quando Adão pecou, qual que foi o primeiro sentimento de Adão? Vergonha. Ele se escondeu. Adão, onde está você? Estava atrás das árvores. Deus todos os dias conversava com Adão. Mas naquele dia Adão se escondeu atrás das árvores. Quais são as nossas árvores hoje? A gente tem se escondido de Deus continuamente por causa dos nossos pecados. E Deus quer falar com a gente. Deus deseja falar com a gente. Pastora, Deus não fala comigo. Eu não ouço a voz de Deus. Deus fala com você, no teu coração. Deus tem falado sim. O problema é que às vezes o nosso coração está tão distraído com outras coisas que nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. Se Deus está falando hoje com você, Deus fala através da sua palavra, Deus faz através de um louvor, Deus fala através de pessoas, mas o mais profundo é quando Deus fala lá no teu coração. Que Ele diz, eu quero conversar com você, mas você está escondido no meio das árvores. Adão não queria reconhecer, daí o que Deus fala para ele? O que você fez? Não, a culpa não foi minha, a culpa foi dela. Porque é a nossa primeira reação, a culpa nunca é nossa, a culpa sempre é do outro. A culpa é dos nossos pais, a culpa é da namorada, a culpa é do irmão, a culpa é do pastor, a culpa é da igreja, a culpa é do filho, a culpa é disso, daquilo, do governo. Amados, nós temos que aprender uma coisa, diante de Deus ninguém pode se esconder. Nós temos que reconhecer o nosso pecado e dizer, Deus, eu pequei. Eu preciso do teu perdão. Eu preciso. E quando a gente começa a caminhar com Deus, eu sempre falo para os jovens, assim, eu gosto de falar com os jovens porque eu vejo que os jovens hoje em dia, eles são muito sufocados, sabe? Eles não conseguem achar que, vamos supor assim, a gente vai fazer, galera, nós vamos fazer hoje um dia aqui de skate, tá bom? Aqueles que gostam de skate, pelo amor de Deus. Nós vamos fazer aqui uma manhã de skate, daí primeiro a gente vai fazer um louvorzão e depois a gente vai andar.
Será que a gente não está adorando a Deus? Sabe, amada, a gente tem que aprender a viver uma vida cristã assim. Quando eu estou cuidando da minha família, eu estou cozinhando para a minha família, eu também estou glorificando a Deus, porque eu estou fazendo aquilo que Deus mandou eu fazer. Quando eu estou trabalhando, a Bíblia diz assim, louvai ao Senhor em todo o tempo. Então, quando eu estou trabalhando, eu posso adorar o Senhor sim com a minha vida. A gente tem que aprender a viver essa vida cristã, não só dentro da igreja, quando a gente entra e fala, paz, irmão. A gente tem que aprender a viver lá na nossa casa, que é a coisa mais difícil. Terceira e último problema, último impedimento que nós temos para não ter uma nova história, uma experiência religiosa. Quando a gente vai para a igreja, mas na verdade nada mudou. Quantos de vocês conhecem alguém assim? E que você fala assim, se for para ser igual àquele, eu não quero ir. Experiência religiosa. Muda por fora, mas não mudou nada por dentro. Mudou só por fora. Hoje temos até uma linguagem, né, evangélica. Eu falava na nossa igreja lá, eu falava, gente, toma cuidado no domingo evangelístico, porque a gente, às vezes, a gente canta um hino tão evangélico, tão crente, né? Que a gente fala assim, o sangue de Jesus, né? O sangue de Jesus passa sobre mim. Irmão, vamos falar a verdade. Se entra uma pessoa que nunca entrou numa igreja evangélica, o que ela pensa? O sangue de Jesus está na minha vida. Faz chover o quê? Né? Então, às vezes, a gente entra dentro da nossa igreja, na verdade, é uma mudança só de palavra. Então, antes a gente falava assim, Deus que me livre, agora a gente fala, tá amarrado. Antes a gente falava assim, mamma mia, vamos lá na Itália, né? Agora a gente fala, misericórdia. A gente só muda a nossa linguagem. E a gente vai mudando, a gente muda alguma coisinha aqui, muda alguma coisinha ali, mas na verdade, lá dentro, é tudo a mesma coisa. E o nosso exterior se torna árvore. A gente está escondido atrás das árvores. Daí a gente pergunta, por que as pessoas se desviam? Porque na verdade, amados, elas cansam de vir para a igreja, elas mesmas, e dizer assim, na verdade, nada mudou. Mas será que o problema é Deus? Não. O problema somos nós, que não queremos abrir para Deus quem nós somos. Eu sempre digo que quando as pessoas, eu gosto de quando as pessoas dizem assim, quando elas estão com problemas na saúde, quando você pergunta, o que você tem, irmã? E se ela fala, eu estou doente. Eu lembro que há muitos anos atrás tinha muito isso na igreja, dizer assim, não, você não tem nada, você não tem nada. É ou não é verdade? Você está com câncer? Não estou com câncer. Deus opera só na verdade. Só na verdade. Então eu tenho que dizer sim. Eu estou doente. E eu preciso de Deus. Sim. Esse é o meu caráter. É isso que eu estou passando. Sim, eu estou cansado. Deus opera só na verdade, amado. Qual é a tua verdade hoje? Qual é a tua verdade? Qual é a nossa verdade hoje? Qual é a nossa verdade? Quem nós somos? Quem nós somos? O que nós precisamos dizer para Deus? Deus, eu estou cansado da minha família. Eu estou cansado dessa nação. Eu estou cansado do trabalho. Eu estou cansado daquilo que eu tenho vivido na minha vida. Estou cansado. Estou cansado de ninguém, de não achar alguém que me ama. Eu estou cansado. Estou cansado. Deus vai operar na tua verdade. Na tua verdade. Eu prefiro me relacionar com pessoas
que me falam a verdade do que pessoas que me fazem ver uma coisa que não é a verdade. É na tua verdade que Deus vai te libertar. Quando a gente fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é só a verdade que a Bíblia está dizendo disso. Ela está falando da nossa verdade. Deus, é isso. Não aguento mais. Eu preciso do Senhor. Essa é a minha verdade. Estou com raiva, Deus. Ah, não, o irmão brigou comigo. Ai, aleluia. Vamos amar o irmão. Não, eu estou com raiva, Deus, me ajuda. Porque eu queria, na verdade, era abençoar ele. Essa é a minha verdade. Qual que é a nossa verdade? A única experiência que pode mudar a nossa vida é aquela experiência verdadeira. Uma experiência que transforma. Como eu disse para vocês, nós não somos bons quanto parecemos. Pedro não era tão bom quanto parecia. Não é verdade? Jesus disse para ele assim: Pedro, algumas coisas vão acontecer e você vai me negar. Não, eu não. Eu estou pronto para ir para o Senhor até para a morte. Não era verdade. A experiência que transforma a nossa vida é aquela que começa a mudar a gente por dentro, devagar. E a gente vai mudando. Até que alguém olha para nós e diz assim: meu Deus, como você está diferente. Nossa, como Deus fez, como a tua linguagem, como você tem melhorado. Pedro viu que ele não era tão bom e que nos momentos mais difíceis de Jesus, ele abandonou Jesus. Jesus queria ensinar para Pedro que a verdadeira experiência com ele faz com que nos momentos mais difíceis da nossa vida a gente permaneça. Nós já passamos muitos momentos difíceis na nossa vida. Como família, como casal, como igreja, como pessoa. Muitos ventos já passaram na nossa vida. Mas a gente permaneceu. Muitas coisas vão acontecer na tua vida. Mas a única coisa que vai fazer você permanecer é uma verdadeira experiência com Deus. Não é uma experiência religiosa, não. Não é entrar aqui na igreja. Quando eu fui a primeira vez para a igreja, tinha uma casinha do meu lado. E o pastor orava e as pessoas caíam. E eu caí também, porque a outra caiu. Eu disse, eu tenho que cair. Se ela cair, eu caio também. E eu lembro que, lógico, que eu fiquei olhando assim para ver a hora que ela levantava. A hora que ela levantou, eu levantei também. Só que tinha uma outra que não levantava. E eu falei para a menina, vocês não vão chamar a ambulância, não? Ela caiu e não levantou mais. Não, você vai entender depois. Depois, lógico, de muitos anos a gente vai entender. Agora é a gente que derruba, né, amor? Mas aquela experiência não mudou a minha vida. Aquilo. E na nossa igreja acontece muito isso, né? A gente vai lá na igreja e pum! Cai! E roda! E faz não sei o quê. Mas daí a gente chega à noite e não mudou nada. Daí a gente fica atrás, sabe do quê? De grandes campanhas evangelísticas. Nós ficamos atrás de Benihim. O Benihim orou por nós, realmente, amado. O que é aquilo? Mas a gente fica atrás de coisas que podem fazer bem para a nossa emoção, para aquele momento de adrenalina. Porque a nossa emoção é assim. A gente sentiu, porque a gente é assim, né? A gente sentiu a presença. Mas e quando você não sente nada? E quando
você está lá na tua casa chorando e que você não sente nada? E quando você está naquele dia que você fala assim, Deus, parece que o Senhor não está me ouvindo. Parece que eu estou sozinho. Sabe naquele momento que você entra no ônibus e que você está com fone de ouvido e que você se sente sozinho? Com um monte de gente no ônibus. Você fala, o que é isso? Eu estou sozinho. É ali que Deus fala e diz assim, você não precisa me sentir. Você não precisa sentir um arrepio na cabeça. Você não precisa sentir um arrepio no teu corpo para saber que eu estou com você. Eu estou com você, mesmo quando você não me sente. Eu estou com você quando você está lá sozinho pensando que não tem ninguém, que você está pensando que você foi abandonado. Eu estou com você. Deus não é sintologia. Eu não preciso sentir Deus. Eu preciso crer que Deus está em todos os momentos da minha vida. Se nós vivemos de sentir, amado, nós vamos sair daquela porta e nós não vamos sentir mais nada. A única coisa que nós vamos sentir é o frio lá fora. Se eu me relaciono com Deus, só que dentro desse lugar, a hora que chegar ali naquela porta, Deus vai falar tchau. Até 15 dias, ok? Esse é o relacionamento que nós queremos com Deus? Não, eu quero um relacionamento com Deus contínuo, aonde amanhã, mesmo que meu dia for cheio, que você levante 5 horas da manhã, e que você vai trabalhar, e que você volta, você está cansado, vai lavar a roupa, vai limpar a casa, vai fazer aquilo, você saiba que Deus está caminhando com você. Amém. Amém. Deus está com você, amém? Deus está com você. Essa é a real experiência. Não é uma experiência no domingo, não é uma experiência somente no culto, é uma experiência contínua. Deus está comigo. Amém, aleluia. Deus está comigo. Feche teus olhos. Quando nós temos verdadeiras experiências com Deus, nós adquirimos maturidade, humildade e confiança. Mas, sobretudo, nós adquirimos fé. E é por isso que a Bíblia diz que o justo viverá por fé. O justo não vai viver por sentir. O justo não vai viver por ouvir. Mas ele vai dizer como Jó: antes eu só te ouvia. Eu só te conhecia de ouvir falar. Mas agora os meus olhos te veem. Eu tenho uma experiência contigo, Deus. Eu tenho a certeza que o Senhor está aqui. Muitos de nós, Deus, temos vivido como Jacó. O Senhor estava aqui. Eu não sabia. O Senhor estava ali naquele momento de solidão e eu não sabia. O Senhor estava ali quando os meus pais se separaram e eu não sabia. O Senhor estava ali quando alguém querido da minha família morreu e eu não sabia. O Senhor estava ali quando as coisas aconteceram na minha vida, quando eu fui traído, quando eu fui julgado e eu não sabia. Mas o Senhor estava ali. Aleluia. Deus, nós queremos te agradecer nessa manhã. Porque nos momentos mais difíceis da nossa vida, o Senhor estava ali. Aleluia. Mesmo que nós não sabíamos. Muitos de nós temos caminhado assim. Não temos essa percepção. Mas o Senhor está ali. Nós queremos te agradecer nessa manhã. Por cada momento que o Senhor entrou na nossa história e fez diferença. Nos momentos que o Senhor nos livrou, nos momentos que o Senhor estava ali. Pai, ajuda-nos a entender quando o Senhor está, porque assim nós vamos te adorar. Sim, Deus. Ajuda-nos a entender quando o Senhor está ali, porque assim nós vamos te louvar. Abre os nossos olhos nessa manhã. Aleluia.
Faz-nos ver que o Senhor está ali. Faz-nos ver, Pai. Assim como Jó disse, eu não quero ouvir só falar. Antes eu só ouvia falar de Ti, mas agora os meus olhos Te vê. Eu tive uma experiência real contigo. Não foi uma experiência do passado. Não foi uma experiência dos meus pais. Não foi uma experiência dos meus avós. É uma experiência pessoal contigo, Pai. Eu Te vejo. Eu tenho essa experiência contigo e eu posso dizer a todas as pessoas que é real. Eu quero essa experiência, Senhor. Pai, que hoje cada pessoa que está aqui nessa manhã possa sentir o Teu toque, possa sentir realmente a Tua presença, mas que sobretudo possa ter confiança e fé que o Senhor está aqui. Nós não vivemos por aquilo que sentimos, mas vivemos por aquilo que cremos. E nós cremos que nessa manhã o Senhor está aqui. Aleluia. Muito obrigado. Nós selamos essa palavra. E que nada venha roubar essa palavra do coração dos Teus filhos nessa manhã. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Queria que você saísse do seu lugar. E você desse um abraço em uma pessoa.